coisas da exceção. E agora, nossa segunda colocação, nós vamos continuar nosso percurso formativo, nosso querido Frei Washington, que nos conduzirá na segunda colocação com o tema espiritualidade de nossa querida Cristina. Muito obrigado. Todo mundo acordou? Nem dormimos, não foi? Nem dormimos. Porque estamos vigilantes aqui, né, com o nosso Senhor, junto com Santa Teresa Benedita da Cruz. Né? Tem inclusive um texto muito belo dela, a gente está falando agora da espiritualidade, mas a gente vai sempre acessar a antropologia, a filosofia. Tem um texto muito belo dela da espiritualidade chamado As Bodas do Cordeiro. É assim. Mandei para vocês um livro muito bonito também, que é o Mistério
do Natal, receberam? Está completo, é bem pequeno também, vale a pena. Nós vamos tomar essa tarde alguns trechos dele. Antes, vamos ver o vídeo, aqueles vídeos que nós botamos um ali, o Guilherme vai me ajudar. Os amigos em Nova York disseram que irão. Ele vai voltar, tem um corte, então às vezes pega no meio da fala. Os amigos em Nova York disseram que irão nos ajudar. Sim, e lá vivem tantos judeus que nos sentiremos em casa. Será uma bela aventura. É a escolha mais inteligente. E você, o que fará? Eu recebi um convite de uma universidade americana. Gente, na América! Gente! Então, na América conosco? Ah, sim, mas não agora, sabe? Sim! América! Nós vamos pra América! Eu também vou! Qual universidade? Calada. Mamãe, não posso mais mentir. Eu ficarei aqui. Fui aceita no Carmelo de Colônia. Irei para lá na próxima semana. Carmelo? O que é isso? É um convento, Elsa. Entendi. Para salvar-se, você traiu seu povo. Mas por quê? Explique-se, Titi. Você sempre consegue explicar tudo. Isso eu não consigo explicar. Este é o meu segredo. Justo no momento em que somos humilhados de todas as formas, em que somos perseguidos, decide nos abandonar. Primeiro Deus nos separa, para depois oferecer-se melhor a nós. A relação com Deus se realiza em Jesus, por meio de Jesus. São palavras vazias. Você sabe com quem está falando? Conosco, com a sua família. Você sempre foi egoísta, sempre, desde pequeno. Egoísta e presunçosa. Deixe ele em paz. O carro já chegou. Venham, crianças! Vamos embora! Vamos, temos muita bagagem para levar. Vamos embora! Não desçam de mãos vazias! Exatamente! Espero que consiga aquilo que deseja, Titi. Sempre tive muito orgulho de você. Obrigada, Iago. Então, sua vida inteira não passou de uma mentira. Titi, por que deseja tornar-se Jesus? Por amor. Se gosta de mim, deve nos encontrar. Esperarei por você. E por Jesus. Te espero com Jesus. Tchau. Tchau, vovó. Deixe. É uma passagem da vida dela, né? Estão vendo que alguns familiares saíram da Alemanha, fugiram mesmo. Se eu não me engano, a menina depois ela cresce, né? A Suzane, ela inclusive organiza um texto da Einstein, tem vários textos, mas não é uma mulher católica, né? Mas ela organiza alguns textos dela. Inclusive eu mandei para vocês com a capa escura, né? O nome dela lá é a sobrinha da Einstein. Aqui no Brasil teve gente da família dela que veio também. Se não me engano, na Argentina, aqui no sul do país tem gente da família Stein também. Interessante, eles se espalharam para poder fugir. Não sei se sabem, mas a Edith
E depois ela estava se preparando para fugir para a Suíça. Já tinha mandado os documentos, etc. e tal. Só que o Carmelo da Suíça disse que não daria para a Rosa estar aí com ela. Eles estão sem irmã no fogo. Então foi quando demorou muito chegar a papelada, a nova tentativa, e aí as duas não puderam fugir, ela fugiu até o final. Né? Inclusive, essa é uma prova do martírio dela. Para ser mártir, a pessoa precisa fugir. No Evangelho tem isso, né? Fugiu e saiu daquela região. Porque o mártir não é aquele alienado que diz, pode matar, isso não é martírio, não. O mártir é aquele que defende a sua vida, né? Mas ela tenta e não consegue. Então depois ela se entrega ao martírio, né? Vamos ver o outro vídeo? Foi rápido demais. Sozinho. Se não deu, pode ver outro. Tem um material aí que são guardados as 7 chaves. Tem 3 pendrives cheios. E aí, às vezes, na troca, se perde o som, né? Deixa eu ver outro vídeo aqui. Eu acho que tem algum problema nisso. Vamos ver aqui. Judia vezes cristã. Deixa. Não tem o som. Lembra essas provas? Santa Agostina. Entende? Ela não sentou ali embaixo. Isso aqui é Santa Agostina. Não. Ela foi adquirindo. Então é bem diversificado. Aí o que eu fiz? Na dissertação, para falar dessa, porque há muita coisa para falar. A dissertação é brevíssima, né? E aí eu peguei o onomástico dela. Batata. Se você pegar o onomástico de Santa Teresa Benedita, você tem toda a espiritualidade dela também. Teresa Benedita da Cruz. É só mergulhar. Claro, tem mais coisa, mas pelo menos se tem 3 características fortes. Que não é à toa que Santa Teresa Benedita colocou esse nome, adquiriu. No Carmelo nós temos o costume de colocar um onomástico religioso. As irmãs colocam o nome completo. Nós frades acrescentamos, até os seculares também colocam o nome. O nome é um projeto que a pessoa reza e descobre. Deus vai falar a vida inteira dele. É a sua vida no projeto religioso. Por exemplo, o meu, por isso que falam no início, é Frei Washington da Santa Face, do religioso. Meu nome é Barbosa, é o nome da minha mãe, né? da família. Mas a Santa Face tem um projeto aqui. O que é? Depois eu digo para vocês. Mas a Teresa Benedita, que é a mais importante aqui da tarde, tá, primeiro, Teresa é Teresa. O que vocês acham que é Teresa? Já falou que é Teresa, uma vila, tá na cara. E aí vocês tinham um texto falando por que ela traz o nome de Teresa. Gente, quando ela estava no processo de conversão, a cereja do bolo foi o quê? O livro da vida de Santa Teresa. Entende? Depois no Carmelo, ela vai estudar sobre a história de Santa Teresa, né? A Madre Teresa vai fazer também textos sobre Santa Teresa também. Tem 3 a 4 textos só sobre Santa Teresa. No Carmelo Edstein, quando ela entrou no Carmelo de Colônia, as monjas não sabiam que ela era uma filósofa conhecidíssima na Alemanha. Ela pediu
o segredo à madre, para não ser dita assim, é a melhor, tá? Ela ficou na dela. Então ninguém sabia. As irmãs só descobriram que ela era uma filósofa conhecida e famosa na Alemanha no dia da profissão dela simples. Quando elas viram na capela aquele monte de gente diferente, inclusive a Lúcia estava lá também. E disseram, mas por que essas pessoas aqui, tão conhecidas, populares? Aí foi quando elas descobriram, mas não, porque ela é uma filósofa, ela vinha entrando no Carmelo já com a idade avançada, não era aceita por vários motivos, né, por uma debilidade, porque não consegue, e lá, na profissão diante, elas reconhecem. E ela, lá dentro, ela notou que as irmãs nem todas sabiam latim para poder usar o breviário, porque tudo era em latim na época. E aí a madre pediu que ela desse aula às irmãs para elas poderem aprender. E ela fez isso com a maior humildade que ela tinha. Então, essa é a Santa Edith Stein, né? Que pega esse homenagem de Teresa como formadora e traz para si. Era realmente uma pedagoga, uma mulher de Deus. Ali é o bilhete. Pronto. Consegue aumentar? Vocês têm isso aí, eu mandei para vocês. Isso é uma raridade, viu? É o último bilhete de Santa Edith Stein, o último texto dela. Quando ela estava na barraca lá, a caminho de Auschwitz, ela escreveu esse pequeno bilhete à madre. E aí ela pede, no bilhete, por exemplo, pede escova de dente, pede o breviário, diz que está numa barraca, inclusive ela coloca qual é a barraca lá, o número da barraca e tudo mais. Porque assim, existia um grupo de religiosos que eram judeus e se converteram ao cristianismo. Qual foi o grande problema lá na Alemanha, na questão do nazismo? Juntou-se os bispos e os pastores protestantes e escreveram uma carta para que os cristãos não entrassem naquele pensamento de Hitler. Ele ficou com muita raiva, os judeus já estavam sendo levados para os campos de concentração e ele disse, então vai também quem é cristão que era judeu. Por isso que ela foi arrancada de dentro do Carmelo. Eles chegaram lá e disseram assim, com licença, pode trazer, não foi só isso. Como é que você tem uma monja de clausura da clausura? Então os soldados chegaram e tiraram ela de dentro à força mesmo. Tem que ir, e ponto final. E aí lá, ela estava viajando de trem, lá Auschwitz era bem distante, né? E estava ainda formando aquele campo de concentração. É tanto que eles utilizaram casas para matar o pessoal, né? Eles davam um sabonete, um sabão à pessoa, a pessoa ia no banheiro tomar banho, separavam homens e mulheres, separados, e quando a pessoa estava lá já para tomar banho, eles abriam o gás. E aí a pessoa morria. Eles tinham assim uma fina doença, né? Tudo era escrito em cadernos, em livros muito bem detalhados. Eu vou nem repetir o que se fazia, as experiências loucas e macabras que eles aproveitavam com o ser humano. Negócio muito feio, né? Então vou dar um exemplo. Tem estômago para escutar? Cortava-se o braço de alguém, costurava para ver se nascia o outro braço. A gente sabe que não nasce, mas por pura maldade, né? Um refinamento de maldade em outras situações horrorosas. Então, entrou, tomava um banho. A Edith Stein, a irmã dela, porque elas já estavam na idade já mais avançada, estavam muito cansadas, porque foram de trem, né, do vagão ali, mas todo mundo em pé. Mulheres e crianças de um canto, homens de outro, até chegar no ponto, eles iam parando. Quando ela chegou, eles estavam exaustas. Então, geralmente, quem estivesse mais forte ia para trabalhar, até morrer nos trabalhos, né? E quem não podia, como foi o caso dela, já foi direto para o banheiro, morreu com gás, pegaram os corpos, fomos crematórios, porque era tanta gente que não podia enterrar, que ficava aquela podridão no meio do mundo, e se depois as cinzas jogavam no rio lá que passa lá dentro. E não sobrou nada para contar a história. Realmente foi um holocausto perfeito.
A letra dele está sempre muito bonita, mas aqui veja a pressa de escrever, né? Que não dava tempo. Né? Pode fechar, filho. Vamos procurar um outro aí. Vamos passar para uma lembrança de profissão. Lembrança de profissão. Isso, a gente vai ver a letra dela. Esse texto vocês também têm em mãos. É só para a gente reconhecer a letra. Eu acho que esse contato é muito importante também. De ver que é uma pessoa, não é uma entidade, é alguém que teve que passar. Né? Eu não vou ler tudo, é só para vocês verem. A lembrança de profissão simples da Santa Cristina foi essa. Na capa da frente é Nossa Senhora lá do Monte Carmelo, Estela Maris. Nós temos uma basílica lá no Monte Carmelo, Israel, que é essa que está aí. E não é à toa que ela escolheu, é a mãe de Jesus, de Nazaré, Israel, judia, entende a ligação da raça. Né? O Frei Guilherme vai subir aí. Tem o próximo desenho. Esse está muito feio, mas era um artigo que eu encontrei que eu fui caçando coisa. Não se para, né? Vai caçando. Era um artigo que um confrade nosso fez na Espanha, falando sobre essa lembrancinha. E é muito interessante, né, o que ela traz. Só baixa aí agora, para ver de baixo. É a mesma, só que está mais nítida, né? Só que foi mandada para uma outra pessoa, nos dizer que são outras. Do discimento para um e para outro. Né? Aí você vai diminuir. Você baixa depois desse desenho. Nós vamos ver. Aí você diminui essa letra aí, que eu queria agora essas leituras, né? Para a gente poder ler. Tem uma professora aqui de alemão que ela vai me ajudar aqui, eu não sabia. Aí atrai todo mundo. Ela vai ler para a gente a letra, para a gente poder escutar a sonoridade da língua também. É interessante. Talvez tenha mais pessoas que saem também. Sobre aí, né? Depois daquelas células ali, tem um texto aí. Esse diminui um pouco. Aí tem o salmo na célula. Depois tem o escudo da ordem, como vocês reconhecem. Aí a primeira frase está ali. Deixa eu ver, vem cá. Pode ver aqui. É a terceira. Ich brachte euch in das Land des Garten. Dass ihr feine Früchte und feine Güter geneidet. Aí a tradução seria: os conduzirei à terra do Carmelo, para que comais seus melhores frutos. É o introito da vigília da festa de todos os santos do Carmelo. Aí tem a frase quarta. Ali no início. Wirst du dahin gelangen, als du sein Verlangen in nichts Interesse zu sein? Que é a frase de São João da Cruz: para vir a possuir tudo, não queiras possuir algo em nada. Só para a gente enriquecer a nossa parte também. Né? Então vejam. Aí depois vocês vão ler esse texto, está explicando tudo ali. Então, a escolha de cada parte dessa é da espiritualidade, é do momento que ela estava vivendo. Né? Aquele terror já estava acontecendo ali desde muito tempo. Inclusive vocês também têm em mãos, naquele texto maior, tem uma carta que ela escreveu ao Papa Pio XI. Na época não estava ainda acontecendo a fervilhada, aquela confusão toda na Alemanha. E ela profeticamente parece que ela já estava percebendo o que ia acontecer. Na carta ela vai dizer assim: olha, eu percebi aqui, já tem gente suicidando ali, não sei aonde. Já estão no rádio falando isso e aquilo outro. Será que isso aqui vai acabar por aqui? Isso aqui vai acontecer mais coisas ainda. E realmente, os cristãos também foram parados nos campos de concentração. Claro, é uma dificuldade imensa a situação. A igreja tinha que fazer o quê? Bem, não sei. Mas ele lançou depois, Pio XI, uma carta. É o único documento que aparece em alemão, escrito em alemão. E é sobre isso aí, quando ele escreve dizendo
que os cristãos não devem seguir o pensamento de Hitler. Porque os documentos da igreja todos são escritos em latim. Todos. Depois é traduzido. Esse ele escreveu em alemão, para poder chegar na Alemanha, para que ele possa entender as letras da igreja, dizendo: não façam isso. Tá? E depois segue o curso assim da história. Então, o Teresa, né, de Santa Teresa, que Benedita pega para ela, é referente a Santa Teresa de Jesus. Vamos ver o filme? Para vocês acordarem um pouquinho. Nossa amiga Alice. Essa é a irmã dela no locutório nessa casa. Olha a foto do 11 lá em cima. Posso falar com você se eu não consigo sequer ver o seu rosto? Não pode sair daí. Não nos é permitido atravessar essa grade. Então, como vai? Erna escreveu da América e também mandou algumas fotos. Veja só. Você sabe que a mamãe está doente. Não pode ir visitar. Minha vida não mais me pertence. Você parece muito cansada. Por que, mamãe? Por que a mamãe não me responde mais? Por que, Edith? Como você quer que ela responda? Ela continua repetindo que você a abandonou. Tem outro aí sobre a profissão dela. Vamos procurar. Ali, profissão religiosa embaixo. Isso. Isso todo mundo gosta. Todo mundo gosta de ver. Mas alguém resolve fazer a profissão do Carmelo, né? Edith, estás aqui porque desejas unir para sempre a tua alma a Cristo na ordem monástica. Sim. O que desejas? A misericórdia de Deus, a pobreza da ordem, a vida em comum com as irmãs. Estás pronta para respeitar estes princípios até o fim de teus dias? Sim. Eu quero, eu espero. Eu, Edith Stein, faço solene profissão de fé e faço voto de obediência, castidade e pobreza diante de Deus e da Santíssima Virgem Maria, do Monte Carmelo, até a morte.
compartilhar da vida de Cristo deve ser crucificado como Ele. Deve negar a si próprio, abandonar seu sofrimento e a morte como Deus manda ou permite. A alma, o eu e a liberdade, a decisão última sobre si é direito da pessoa. A liberdade pessoal é um segredo tão grande que diante dela até Deus se detém de você. Pronto. Fechou-se as prumas, né? Existia uma crítica à família e a outras pessoas que ela tinha entrado no Carmelo para fugir da situação na Alemanha. Eram umas críticas. O filme você assiste, mas deve assistir sempre com um ponto dos fenomenólogos. Nunca acreditando que foi assim, tá bem? Porque o filme tem uma direção, ele tem uma forma de apresentar. Por exemplo, tem falhas aqui nesse vídeo. Vocês viram que lá na célula de profissão, as irmãs sabem, elas sabem logo. A gente na célula de profissão, especialmente elas que mudam o nome, não fala o nome civil, eu, Edith. É já o nome, porque a irmã, desde noviciado, já se chama com aquele nome. Então não é a partir de hoje. Então é uma falha, ou do diretor, né? Porque às vezes a pessoa não conhece, passa. E outra coisa também que na célula diz assim, até a morte. Não é casamento. Profissão religiosa é para sempre. Não tem como mudar isso, porque são votos perpétuos. Até a morte, porque o matrimônio realmente é até a morte. Quando um dos cônjuges morre, cessou o matrimônio, é só uma terra, não tem como. Né? Então são vacilos que a gente tem que ver. Sempre olhe com o olhar do fenomenólogo. Nada ingenuamente, observe, olhe, vá atrás, leia, busque, porque não é informação, tem que ser informação. Tá certo? Estou criticando o filme, é bonito, né? Frei, a respeito dessa roupa de noiva, era assim, era mesmo. Elas tinham um costume de, lá na Alemanha, não sei em outros locais na Europa, de entrar assim, vestido de noiva, e desse vestido elas ofereciam para fazer as casulas do padre e tal. Então era um costume, uma tradição. Né? Isso realmente acontecia. Você vai encontrar uma foto de Santa Rita assim, de noiva mesmo, porque realmente foi assim na profissão simples dela. E o outro nome dela, outro nome mágico, qual é? Teresa Benedita. Mas por que Benedita vem de quem? Você sabe? Bento, São Bento. E não só porque ela tinha devoção a São Bento, ela foi muito devedora dos beneditinos e das beneditinas. A direção espiritual dela todinha foi para um abade beneditino chamado Rafael, Dom Rafael. A acompanhou, inclusive aprovou até o final. Disse assim, não, você não pode ser freira, você vai ser, é muito melhor para a igreja que você fique fora como uma conferencista, uma estudiosa, ele está provando a vocação dela. E ela chega um ponto, ela se segura o máximo para não entrar no Carmelo. E ele chega uma hora que diz, não, eu realmente quero ser uma monja carmelita. E aí ela desvencilha. Você vai encontrar no seu texto falando quando ele já estava batizada e ela participou do movimento litúrgico naquela época da Alemanha. Então ela ia nas abadias fazer a oração, que inclusive as pessoas que a viam diziam que ela rezava silenciosamente, dava a lembrar a igreja em oração. Olha que coisa bela, não é? Então a imagem dela era da igreja orante. Então ela tinha muito isso. Também ela gostava de rezar já no Carmelo, deitava-se no chão em cruz e rezava, especialmente nos momentos aí difíceis do nazismo. Então, Teresa Benedita nos ensinando que dá assim, para viver a espiritualidade, né? Várias espiritualidades. Então, por isso, Benedita. Então, inclusive, eu mandei um texto para vocês que fala sobre a Santa Discrécio. É um tema da regra beneditina, muito interessante.
interessante, por sinal, que ela escreveu. Ela vai dizer, o resumo é esse, né? Que existem vários dons do Espírito Santo, mas existe uma linha que costura todos esses dons. Qual é? Vocês sabem? A santa descrição. É isso mesmo, a santa descrição. E o que é a santa descrição? O Frei Guilherme vai me ajudar a me abrir, já estou procurando o texto ali, em PDF, procura aí Santa Discrécio, traduzido do espanhol, mas não sei se está bom, mas não. Santa Discrécio, procura aí. Ali, 1, 2, depois do vídeo, o terceiro. Isso. Você vai diminuir só um pouquinho, só para ler o início. Abre um pouquinho. Pronto. Menos. Dá para ver? Cortou no pedaço. Eu sei que vocês estão acompanhando, mas a santa regra de São Bento é muitas vezes referida como discrizione perspicua, isto é, que se distingue pela discrição. A discrição é considerada como uma marca característica da santidade beneditina. De certo modo, sem ela, a santidade não existe. E se for compreendida com suficiente profundidade e amplidão, ela se confunde com a mesma santidade. Confia-se algo a alguém sob discrição, ou seja, espera-se que guardará silêncio. Mas a discrição é muito mais do que o simples sigilo. O discreto sabe, sem necessidade que se lhe diga, de quais coisas não deve falar. Possui o dom de discernir entre o que pode dizer e o que deve manter em silêncio, a quem se lhe pode confiar algo e a quem não. Isto serve aos assuntos tanto pessoais como aos dos outros. Consideramos como indiscrição quando alguém fala sobre seus assuntos pessoais onde não convém, ou quando sua omissão é prejudicial. Não vou ler tudo. Só esse início já dá para fazer um retiro pessoal. Tem que fala muito. Não fala? Fala. Olha essa regra aqui, pegando a regra de São Bento. Muito bem. Depois do texto ela vai citar todos os dons do Espírito Santo, ligando com a Santa Discrécio. É um texto pequeno, mas muito profundo. Olha, o discreto não é só aquele que guarda segredo. Ele tem que saber qual hora de falar aquilo ou não falar. Santa Teresinha, nós temos uma relíquia dela aqui, ela está presente aqui em nosso meio. Ela vai falar sobre sua vida espiritual o seguinte. Inclusive aconteceu um fato, quando ela recebe a comunhão, ela é pequenininha, né? As irmãs correram, terminou a missa. E aí, o que você sentiu? A gente é assim, né? E aí, como é que foi a oração? Ela disse assim: eu não vou dizer, porque tem coisas que só devem ser ditas no céu. Porque é como um frasco de perfume que a gente abre e perde o odor. Isso é a santa descrição. Discreta até mesmo as coisas. E pode ser uma coisa boa, né? Saiba não dizer. Especialmente se você está discernindo uma vocação. Silêncio. Não saia falando da torta direita, porque todo mundo vai começar a meter o bedelho. Faça assim, faça assado, faça assim, faça assado. Eu fui de uma comunidade nova, a história minha, e quando eu fui deixar entrar no Carmelo, eu não contei a ninguém. Só quem sabia era o diretor espiritual, sigilo, porque eu sabia que ia ser um rebu. Eu era conhecido, 10 anos na comunidade, contei não. Só veio quando saiu a notícia, eu já estava pegando o avião. Eu voltei de férias e tudo mais. Não tem para ficar falando tudo. Todo mundo vai querer saber mais que o diretor espiritual. O diretor sabia, quem estava à frente sabia, e o meu pago sabia. E aos poucos perto de mim. E saía assim bem caladinho. Você quer falar alguma coisa, meu? Passou? Ah, já respondeu. Então a descrição é isso. Saber o que falar e como falar. Né? Deixa eu ver se tem outro texto. Vamos passar para o último onomástico de Santa Cristais. Qual é o último? A cruz. Santa Teresa Benedita não só aprendeu com Santa Teresa
ela tinha uma grande devoção também, conhecimento de São João da Cruz. Então, ela entra no Carmelo, adquire esse onomástico e lá dentro ela aprofunda. Existem muitos textos sobre a cruz, ela cita muito esses textos. Ela estava realmente sentindo o caminho que ela ia fazer até o final. Então, é sobre a efígie da cruz que ela faz este caminho. Não pense que Santa Ernestina tem uma vida fácil no Carmelo. Ela já entrou com uma idade muito avançada. Você imagina uma moça que está entrando com 20 anos e uma que entra com 42. E Santa Ernestina, Tolkiendo, isso está no livro dela sobre a família dela. Ela não sabia muitas coisas do trato doméstico, porque a mãe, o pai de Santa Ernestina, ele faleceu de insolação. Ele tinha uma madeireira, ele tinha ido com o irmão dele buscar madeira e morreu de insolação. A mãe, ela assumiu as vendas da madeira, da madeireira, e ela não deixava as filhas sem o estudo. Então, vocês têm que estudar, porque sem estudo vocês não vão para frente. Olha que interessante. Então, aí ele está estudando no caso da mãe. Então, ela e alguns dizem, mas só a Rosa que tinha mais contato, que era mais velha, mas as outras mais novas, ela, a Erna, aquelas fotos, elas não iam para a cozinha fazer trabalho pesado, fazer comida. Então, inclusive no livro diz assim, eu devia ter aprendido mais, porque no Carmelo tem que fazer muita coisa. E não pense que as monjas ficam só rezando ali e lendo a Bíblia, não, viu? Elas acordam cedinho para rezar, para trabalhar, tem a horta, pega na escada, trabalha muito, não acorda tarde não, tá certo? Então a Einstein também sofreu bastante por causa disso. Então são cruzes do dia a dia que ela foi passando. Viu aquela no vídeo, quando ela não podia ver a mãe, a dona Augusta Stein, ela adoeceu, ela perdeu os filhos, muitos foram assassinados por causa do nazismo, outros fugiram, ela ficou sozinha, só ficou ela e a Rosa Stein. A Rosa se converteu ao cristianismo, já era muito cristã, mas ela não havia sido batizada por causa da mãe. Se eu for batizada, eu mato minha mãe. Então ela não foi, esperou até Dona Augusta falecer. Quando ela faleceu, aí a Rosa Stein, ela é batizada e fica no Carmelo ajudando lá no Carmelo, como na portaria, Inclusive, ela está em processo de beatificação. A irmã de Santa Ernestina, uma leiga, ela não era monja. Inclusive, a OCDS acolheu a Rosa Stein como sendo sua, porque ela conviveu ali no Carmelo muito tempo. Coisa bela. Quando a Ernestina fugiu para este, a Rosa foi também. Era sua companheira na caminhada com Cristo. Certo? Então a cruz, depois vocês podem ler o texto, traz esse sentido profundo na vida de Santa Ernestina. Não só porque é João da Cruz, mas por causa da cruz. Quando ela escreve a sua última obra, sabe qual é a última obra que ela escreve? Tem essa obra magna e tem mais uma. A Ciência da Cruz, que é um escrito sobre São João da Cruz, mas com o óculos da fenomenologia. Tem uma parte lá que ela escreve dizendo sobre a alma, ela introduz alguns elementos que João da Cruz não conhecia, a fenomenologia, mas ali ela vai, faz o seu trabalho e ela identifica uma coisa muito interessante. Ela encontra a questão da cruz e a noite, porque João da Cruz fala da noite, é verdade. Mas no seu trabalho, as duas, para ela, é sinônimo, cruz e noite. As duas são sinônimas do trabalho, a ciência da cruz. Ciência é sabedoria, que do latim é ciência, que aparece o nome original seria esse. Então, é sobre qual é a sabedoria da cruz? Primeiro no trabalho, ela fala sobre a cruz na Bíblia, é muito pedagógica, não tem como não aprender com ela. Depois vai citando, ele fala a história de São João da Cruz, e aí ela pega as 3 obras de São João da Cruz, as 2 ascéticas e uma mística. Subida, noite, ela explica toda a obra com o seu olhar de fenomenóloga.
E depois vai para a última obra, Cântico Espiritual, que é a ressurreição. Então, é fenomenal também esse texto. E é um texto de espiritualidade. Fala bem seguido. Leia devagar, volte várias vezes. Em uma sentada não dá para colher tudo que se colhido. O segredo, eu aprendi isso na filosofia, na teologia também. Quando você vai ler um autor, você deve ter em sua companhia alguém que comente aquela obra daquele autor, porque facilita a tua vida também. É assim que a gente faz na faculdade, né? Tem um autor X, você não vai chegar de cara e adentrar. Qual é a grande dificuldade dos textos traduzidos de Rússia, de Sanderstein? São as palavras. O Rússia usava muita palavra que ele tirou de algum lugar, por exemplo, Tomás de Aquino. Ele não deu Tomás de Aquino, mas ele usava, e na fenomenologia quer dizer outra coisa. Até começa com a professora, né? Alma aparece com várias palavras diferenciadas no alemão, e aí ele está provendo tudo isso: corpo, e lavar, espírito, dá outro tom. E se a gente pega uma tradução que não diz, chama de tradução crítica, a italiana é muito boa, porque ela deixa entre parênteses a palavra alemã que quer dizer aquilo ali. Por exemplo, alma, tem alma que quer dizer aquela que dá vida, e tem alma que está falando sobre esse íntimo do ser. Então ela identifica cada uma delas, porque no texto tem um grande diferencial para poder entender. Então, a mesma coisa está a obra A Ciência da Cruz. Está certo? Só para deixar claro, por exemplo, no São Só para deixar claro, por exemplo, em São João da Cruz, alma é sinônimo de pessoa humana. E nos textos editais já vai ter uma outra perspectiva, né? Porque São João da Cruz ele fala alma, mas ele está falando da pessoa como um todo, que é uma outra perspectiva. Só um exemplo. Aí acompanha com alguém também para poder entender o texto, né? Vamos ver um pedacinho do texto dela aí, o mistério do Natal. Vamos lá? É bom que a gente treina. Vai aparecer coisa ali que vai lembrar da antropologia dela, por exemplo. O Guilherme vai colocar ali, porque se alguém não tiver em mãos, a gente tem como ler. É um texto muito belo para ser usado na época do Advento, mas é um texto também muito profundo. No início ela vai falar para a gente procurar. Está por aí? Não, está não. Mas eu mandei para vocês. Não está não, né? Deixa. Eu vou abrir o meu. Eu tenho o meu também. Vocês têm. Já abriram? Uma coisa muito interessante da Santa Edstein, Teresa Benedita, é a forma dela escrever. Você tem, viu? Eu mandei para você. A forma de escrever, quando ela fala de teologia, ela vai para a poesia, né? Ela se acerca disso, é bem o âmbito dela. Todo mundo já viu o texto? Vamos ver o iniciozinho e depois vamos ver, não é a apresentação, o capítulo. Deixa eu colocar meus óculos de fenomenólogo, porque senão não vejo mais nada. Porque queimamos muito os olhos. Olha que bonito o início, encarnação e humanidade. Quantos dias ficam cada vez mais curtos? Quando caem os primeiros flocos de neve, aí tem um parêntese aqui no tradutor, então surgem suavemente os primeiros pensamentos natalinos. Destas simples palavras emana um encanto ao qual é difícil o coração ficar indiferente. Mesmo os que têm uma fé diferente, ou os infiéis, para os quais a antiga história da criança de Belém nada significa, preparam-se para a festa e pensam em como acender um raio de alegria em toda a parte. É como uma correnteza quente de amor, perpassando toda a terra, meses e semanas antes, uma festa de amor e de alegria. Esta é a estrela para a qual todos se dirigem nos primeiros meses do inverno. Para os cristãos, e principalmente para os cristãos católicos, significa algo mais. A estrela os conduz para o presépio, onde está a criança
que traz a paz para a terra. A arte cristã apresenta-nos isto através de inúmeros quadros formosos. Cantos antigos nos falam sobre isso, fazendo ecoar todo o encanto da infância. Aí ela continua, não quero saber disso. Vamos passar para a página 14. 15, página 15. Eu pulei, vocês viram, né? O segmento do Filho do Deus feito homem. Cada um de nós talvez já tenha experimentado tal felicidade natalina, mas até aqui o céu e a terra não se uniram. Também hoje a estrela de Belém é uma estrela da noite escura. O que vocês acham que ela está falando aqui nessa hora? Não será a Alemanha envolta no meio do nazismo? Sim, ela está falando disso. Já no segundo dia, a igreja tira as vestes festivas e se reveste com a cor do sangue. E no quarto dia, de cores enlutadas, Estevão, o próprio Marte, que primeiro seguiu o Senhor para a morte, e os santos inocentes, as criancinhas de Belém de Judá, mortas cruelmente por mãos de algozes, estão ao redor da criança no presépio. O que quer dizer isto? Onde está o júbilo das potências celestes, os anjos? Onde está a tranquila bem-aventurança da noite santa? Onde está a paz na terra? Paz na terra aos homens de boa vontade, mas nem todos de boa vontade. Por isso o Filho do Pai Eterno nasceu da glória celeste, pois o mistério do mal encobriu a terra com a escuridão. Vocês estão vendo que coisa profunda? Ela está profetizando, ela está falando do que está acontecendo e de como a coisa estava seguindo. Depois vocês podem ver sobre essa questão aqui do mistério do Natal, que anda junto com o mistério do mal. É um grande mistério. A questão dela é nesse primeiro capítulo, nesses primeiros capítulos. Como é que alguém pode ficar impassível diante da criança de Belém? E no texto, eu acho bonito, eu não encontrei para encontrar isso. Ela vai dizer assim: o mesmo menino que abre os braços da manjedoura será o mesmo que vai abrir seus braços na cruz. Porque não é uma criancinha que estamos adorando no Natal. É Deus feito homem que desce na terra e morre por nós, e que é assassinado, que é morto, e tem séquito. Por isso que ela está citando aqui. Ela vai explicar por que vocês se perguntam quando chega o Natal. É glória a Deus, os anjos. Daqui a pouco começam os marcos a aparecer, não é? As crianças, cheio que o pato já está vermelho, é tão branco, tão bonito, tão dourado. Isso que ela está falando. E tem o séquito do menino. Nós somos o séquito do menino. Será que conseguiríamos dar nossa vida na cruz como ele fez? Ela está falando de martírio. Porque ela sabe que ela não vai escapar disso. Ela entende. É a profecia já. E meu tempo como é que está, hein? Eu falo bastante. Falar dela que Nossa Senhora é muito bem. Vai buscar lá no tempo. Então, estão entendendo essa espiritualidade? Depois vocês em casa vejam com bastante atenção o final desse texto, que ela fala sobre as 3 formas de aproximar-se da família de Jesus. É muito interessante. Uma delas é a vontade, unida à vontade dele. Isso aqui está embasado no texto dela sobre a comunidade. Ela tem um texto muito interessante nisso, que fala sobre indivíduo e comunidade. Ela fala sobre a individualidade. Ela voltou. A outra característica de ser pessoa, sabe qual é? A singularidade, a individualidade, que eu já tinha falado aqui, que acabei de esquecer. Então, para ser pessoa tem que ser indivíduo. Deus é indivíduo, as 3 pessoas da Trindade. Sim, a doutrina da igreja diz que o Pai é o Pai, o Filho é o Filho e o Espírito é o Espírito. Ninguém se mistura, mas são 3 pessoas em um único Deus. Os anjos são indivíduos? O que vocês acham? É, anjinhos? Passou muito perto. Cada um é uma pessoa, é um indivíduo. Sabe que os demônios não são indivíduos? Quando eles decaem,
tem um estudo da Einstein sobre angelologia. Ela estudou tudo, tá? Não é angiologia não, tá? Angiologia é uma linha, a cabala é outra coisa. É angelologia, uma bem grande. Repete-se no meio. Ela estuda sobre os demônios e sobre os anjos. A mulher é tudo, você entrasse na frente estava estudando, né? Então, o que acontece com os demônios? Os anjos decaem e eles vivem como? Na massa, misturados. Por isso que Jesus, quando vai libertar do Evangelho, como é seu nome? Não temos nome, nós somos legião. O diabo nunca tem nome, porque ele já se perdeu. O anonimato é um problema. Então a pessoalidade, ela é individualizada. É característica de uma pessoa que é social, que conversa com o outro. Então sempre nós precisamos estar unos, como nós mesmos somos chamados, em comunidade. Por isso que é muito difícil. Como ser uma pessoa individual na vida comunitária, na vida da sociedade, nossa empresa, tendo consciência de tudo isso, como pessoa una, mas sabendo que eu preciso do outro também, que nós vivemos em comunidade, né? Depois vamos ter a questão da liberdade, não é isso? Isso aí, tá vendo? Então, liberdade, ele é espírito e é singular. 3 características, segundo Einstein, de alguém que é pessoa humana. Outro filósofo pode, estamos falando de Einstein, e eu sigo Einstein. A minha teologia, eu, filósofo, sigo Einstein. Eu não vou seguir Heidegger. Essa é Heidegger. Eu leio, mas a minha espiritualidade é sobre Einstein. Você também tem que ter uma espiritualidade. Pode ser franciscano, ele lá vai dos estudos, franciscano, né? Então, é assim que a gente vai seguindo uma linha para poder aprofundar. Tá certo? Legal? Ela gosta muito desses 3, assim, 3 coisas. 3. Isso os teólogos notaram. Por exemplo, liberdade. Vocês têm também no texto de vocês o conceito de liberdade. Aí estou finalizando, estava na espiritualidade, estamos passando na antropologia aqui, é tudo vai virando. Liberdade para Einstein, existem 3 fases para a Santa Einstein de liberdade. 3. Vocês têm que sair no texto, depois vocês aprofundam. A primeira é que Santo Agostinho cita, todo mundo cita, livre-arbítrio. Só que ela chama isso de pré-liberdade, não é liberdade plena. Sabe por quê? Os animais também têm livre-arbítrio, hein? A planta não tem, está enraizada. Mas o uau ele anda, não anda. Tem um grau de liberdade aí. Ele sai do lugar, tanto que chamam-se animais. São animados. A galinha voa, está correndo. Entende? Então, ela diz, não, isso aqui não é liberdade ainda. Faz parte. Pré-liberdade. Depois ela vai dizer, existe uma segunda fase. Chama-se liberdade da razão. Só o ser humano que tem. Nem Deus tem razão. Falei, não foi? É ou não é? O que vocês acham? As pegadinhas filosóficas, né? Não tem razão, sabe por quê? Porque Deus sabe. A razão é uma dedução. A dedução foi dada aos seres humanos. Nem os anjos deduzem. Eles são inteligência pura. Deus também não precisa contar mais um para saber que é 2, ele sabe. É muito mais alto, né? Então Deus, ele não tem uma razão, ele é próprio, ele é Deus, ele é a própria essência, é a sabedoria, então ele não deduz. Então a liberdade da razão é nossa, mesmo que não seja um cristão, o ser humano tem razão, não tem? Ele pode livremente optar pelo que é certo, ele não precisa ser cristão. Inclusive a moral, o estudo da moral que é teológico, ele não está dentro do cristianismo. Deus colocou no coração de cada ser humano a verdade. É uma lâmpada vermelha que acende. Ele sabe que é tudo errado. Mas essa moral ela é iluminada pelo cristianismo. Sim, pelo Evangelho, por Cristo, pela espiritualidade. Então a segunda fase da liberdade é a liberdade da razão. Tem uma terceira que é a melhor, que
que é quando se aprofunda, é a chamada liberdade espiritual, ou a liberdade profunda dos santos, por exemplo. É a liberdade plena. Vamos pegar um exemplo. Vamos sair, ela é Marte, mas vamos falar de São Maximiliano, que também foi Marte. Na época dela, viu? É tudo perto. Ele também estava no campo de concentração lá. Ele também estava lá. O Marte, a primeira fase, a pessoa está presa numa gaiola. Ele pode sair de lá? Para a liberdade. Depois, liberdade da razão. Ele sabe que está ali, mas se ele é obrigado a fazer algumas coisas que ele não quer, até a razão dele é passada por cima. Mas a liberdade interior, ninguém pode roubar. Essa é a plena liberdade, que ninguém pode roubar. Por isso que a liberdade interior é dos santos. E aí a gente está e coloca como a fase mais profunda da liberdade. Se tem as três, que bom. Mas a última já é liberdade plena para eles. E aí vai entrar um conceito de formação, vocês têm esse texto aí, para a pessoa querer se formar. A formação que a OCDS fala bastante, que é muito interessante, né, que está ligada a essa espiritualidade da formação. Para a pessoa se formar no sentido profundo, tem que ter três coisas. Primeiro, material formativo. É o que estamos fazendo aqui, estamos tentando, né? Ser material formativo. Depois, bons formadores, porque o formador é como um violão que toca uma música bonita. Se você, o tocador toca bem, é verdade. Mas se o violão dele faltar 3 cordas, se for um péssimo violão, que adianta ele ser um bom violonista? E os meninos que estavam tocando ali, não adianta de nada. Então, ter também canais para isso. E o terceiro, liberdade de querer ser formado. Se você não quiser, você vai abrir um guarda-chuva e o ensinamento não vai passar. E aí vamos ter um problema na formação. Vai ser uma formação capenga. A gente não sabe por quê. São os 3 elementos. Quem teorizou isso não fui eu. Sabe quem teorizou isso? Santa Teresa de Benedita da Cruz. E seus textos. Eu acho que eu mandei algum para vocês sobre formação também. Vocês vão ter muito trabalho em casa para fazer. Depois eu vou cobrar um para casa, vocês vão ver. Acho que tem do meu tempo por enquanto. Depois a gente volta com o Espírito Santo. Só um aviso, alguns avisos, né? Não só, né? O café está lá, está servido, vocês vão tomar café. Depois a gente volta para fazer a foto oficial aqui na grade, com as irmãs, com os três, e todo mundo a foto oficial. E aí também a gente vai ter um momento de dois sorteios. Vamos sortear 2 livros antes da última